Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre a tirinha, a notícia e a reportagem. Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa. Antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Luiz. Olá, Luiz, tudo bem? Vamos lá aos nossos objetivos? Ler e interpretar tiras, notícias e reportagens. Analisar a estrutura e recursos utilizados nas tiras. Analisar a estrutura da notícia e reportagem, reconhecendo suas semelhanças e diferenças. Você gosta de ler tirinhas? Sabia que além de divertidas e engraçadas, as tiras também podem trazer críticas e muitas trazem? Você costuma ler ou assistir notícias e reportagens? Você sabia que a notícia e a reportagem são tipos de textos bem parecidos, mas possuem características diferentes? Vamos falar sobre a tira. A tira de jornal ou tirinha, como é mais conhecida, é um tipo de texto que surgiu nos Estados Unidos, devido à falta de espaço nos jornais para a publicação de passatempos. Então, surgiu primeiro como passatempo. O nome tirinha remete ao formato do texto, que parece um recorte de jornal. Apresenta a linguagem verbal, ou seja, escrita, e não verbal, que são as imagens, os desenhos dos personagens. Possui até 4 quadrinhos. Geralmente tem uma temática humorista, que causa humor, graça. Contudo, não é raro encontrarmos tirinhas satíricas de cunho social ou político, ou seja, as tirinhas que fazem algum tipo de crítica social, política. Veja essa tira da personagem Mafalda. Mafalda é uma personagem, uma criança, né? Ele foi criado por Quino, o seu criador argentino, e ela tem uma mentalidade de adulto. Então, nas suas tirinhas, nós sempre vamos perceber alguma crítica social. Vamos lá? Use, compre, beba, coma, prove. E o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Vamos à primeira atividade referente a essa tirinha. Geralmente as tiras trazem uma crítica em seus quadrinhos. Qual é a crítica presente na tira da personagem Mafalda? Conseguiu interpretar? Porque no último quadrinho, Mafalda afirma: os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Pensa um pouquinho, reflete, que eu volto já já comentando estas questões com você.
Vamos então, estudantes, à resposta. A crítica está presente em relação ao excesso de propaganda em que as crianças são submetidas. A segunda questão, por que as crianças são mais vulneráveis? Por isso que a personagem diz, né? Os malditos não sabem que ainda nós não sabemos o que queremos. Então, as crianças, elas são vulneráveis por ainda não saberem realmente o que querem, sendo facilmente influenciadas pela publicidade. Vamos para a segunda tirinha? Perceba, a pandemia está levando muita gente. Isso nos deixa triste. Que bom que você fica triste por isso, filho. Mostra que você não perdeu sua humanidade. Então, esse é o personagem Armandinho também, né? Só que ele é brasileiro. E nas tirinhas dele sempre tem uma reflexão, uma crítica. Vamos ver aqui a questão? Por que na tira Armandinho afirma estar triste? O que o pai de Armandinho quis dizer ao afirmar que o menino não perdeu a humanidade? Vamos refletir sobre essa tira? Eu volto já já comentando essas questões. Então, estudantes, por que será que Armandinho estava triste? E por que o seu pai disse que ele não perdeu a humanidade? Vamos lá? O personagem está triste pois, segundo ele, a pandemia está levando muitas pessoas, ou seja, muitas pessoas estão morrendo devido à doença, infelizmente. A segunda questão, o pai de Armandinho falou que ele não perdeu a humanidade, pois o menino disse estar triste pelas pessoas que morreram, demonstrando que se importa com as vítimas da pandemia. Isso é demonstrar humanidade. Notícia. Agora a gente vai falar um gênero jornalístico. Olha lá. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, ou seja, é um texto
verídico, verdadeiro, não faz parte da literatura, que está presente no nosso dia a dia. Texto jornalístico, ou seja, um texto informativo, que tem o objetivo de informar o leitor. Circula nos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos na TV, radiofônicos no rádio e nos sites de notícia na internet. A notícia apresenta o título, que a gente também chama de manchete, é o principal contato do leitor com o texto é através do título. Então, geralmente o título, além de ter letras maiores, ele tem que ser ali com frases chamativas para que o leitor seja levado a ler o conteúdo da notícia. A linha fina ou subtítulo é o texto que vem logo abaixo do título, detalhando um pouquinho o título e geralmente também já adiantando um pouco o conteúdo da notícia. O slide, que são as principais informações da notícia, o que aconteceu, como, quando, com quem. Geralmente ele pode estar no primeiro parágrafo ou em outras partes da notícia, como no título, no subtítulo. E o corpo do texto, que são os demais conteúdos da notícia, ou seja, o detalhamento da notícia. Vamos a uma notícia, então? Leia. TikTok anuncia ferramentas para combater bullying em comentários. Rede social agora permite que as pessoas aprovem os comentários em seus perfis e exibe aviso caso alguém escreva algo que possa ser ofensivo. Perceba aqui, ó, em letras maiores, o título, a manchete, chamando a atenção do leitor, e aqui eu tenho o subtítulo, ou a linha fina, que é um detalhamento do título e já chama atenção também para os demais conteúdos da notícia. Percebam também que é super importante o site de onde essa notícia foi retirada, que se trata de um site confiável, ou seja, a notícia é verdadeira. E o TikTok, né, uma ferramenta, uma rede social, uma plataforma muito utilizada hoje. Continuando a leitura. O TikTok anunciou nesta quarta-feira 10 duas ferramentas para inibir publicações ofensivas e bullying na plataforma. Uma para moderar comentários e outras para alertar as pessoas quando escrevem algo que possa ser ofensivo. Super importante isso. Então, vamos para a atividade 3. De acordo com o título, com o subtítulo e o lead da notícia, escreva o que aconteceu, com quem, quando, onde. Então, aqui você vai localizar no título, subtítulo e no lead as principais informações referentes a essa notícia. Eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, vamos lá para as principais informações da notícia. O que aconteceu? O TikTok anunciou 2 ferramentas para inibir publicações ofensivas e bullying na plataforma. Com quem? A plataforma TikTok. Quando? A gente tem a referência lá na notícia, na quarta-feira, 10 de março de 2021, onde essa notícia foi publicada no Brasil. Então, local, Brasil. Vamos falar agora sobre a reportagem, que é um gênero textual bem parecido com a notícia, porém tem suas diferenças. É um texto jornalístico também, bem parecido com a notícia, não literário, ou seja, são fatos verdadeiros, reais, que está presente em nosso dia a dia. Porém, ele é mais extenso e mais detalhado. A notícia é um texto mais curto, porque o objetivo dela é informar. A reportagem seria um detalhamento de uma notícia. Um texto informativo com o objetivo também de informar o leitor. Também circula nos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, radiofônicos, na internet. Apresenta também o título, que é a parte principal, que chama a atenção do leitor, também a linha fina ou subtítulo, que também é um detalhamento do título e já adianta também o conteúdo da notícia. O lead, também geralmente no primeiro parágrafo, onde estão as informações principais, o que aconteceu, como, quando. Só que o lead ele pode estar também no título, no subtítulo da notícia. E o corpo do texto. Então, a reportagem ela é um texto mais curto que tem o objetivo... A notícia ela é um texto mais curto que tem o objetivo de informar. A reportagem, por ela ser detalhada, ela é mais extensa. A notícia ela não apresenta opinião, ela é imparcial. A reportagem pode, durante o texto, apresentar algum tipo de opinião. Então, são textos parecidos, gêneros parecidos, mas tem algumas ali diferenças. Vamos então à leitura da reportagem? Mais de 70% dos brasileiros com internet já acreditaram em uma fake news sobre coronavírus. Fake news, nós sabemos que se trata de falsas notícias que circulam sobre todos os assuntos na internet. 9 entre cada 10 brasileiros com acesso à internet já receberam pelo menos um conteúdo falso ou desinformação sobre o coronavírus. Dados são de uma pesquisa que o Fantástico mostra com exclusividade. Então, aqui é uma introdução de uma reportagem. Veja sempre também o site, né, se é confiável também. Vamos continuando. A transmissão do coronavírus foi rápida, saiu da China, se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil em apenas 2 meses. Mas também são rápidas e perigosas as fake news sobre a doença. 9 entre cada 10 brasileiros com acesso à internet já receberam pelo menos um conteúdo falso ou desinformação sobre o coronavírus. Dos 10 brasileiros, 7 acreditaram no que leram. Então vejam ali o perigo que representa a fake news, todas, mas principalmente em relação ao coronavírus. Vamos para a quarta atividade em relação a esse trecho da reportagem? Algumas reportagens, além de informar ao leitor, também prestam um serviço social. Você acredita que o tema abordado e os dados apresentados no texto são importantes para a sociedade? Justifique. Esses dados que nós acabamos de ler, essa reportagem, né? Será que ela tem uma importância para a sociedade? Dá uma refletida aí, pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa resposta.
Então, estudantes, será que o conteúdo dessa reportagem ele é relevante, importante para a sociedade? Olha a sugestão. Sim, claro, né? O conteúdo da reportagem traz informações importantes para a sociedade, como um alerta em relação às fake news, pois, de acordo com as informações, 7 em cada 10 brasileiros já acreditaram em falsas notícias divulgadas na internet. Então, um alerta realmente para toda a população. E o que aprendemos nesse vídeo? Lemos e interpretamos tiras, analisamos a estrutura e recursos utilizados nas tiras, nós lemos e interpretamos notícias e reportagens. Analisamos também a estrutura da notícia e reportagem, reconhecemos as semelhanças e diferenças da notícia e da reportagem. Nesse vídeo nós falamos sobre tira, notícia e reportagem. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!